Olha a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Vai para o 6, um pouquinho antes, que nós vamos ler ali, 17, 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Diga comigo: os corvos traziam pão e carne pela manhã e à noite, porque não havia chuva sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo para o profeta Elias: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Em outra versão, que te alimente. Então ele se levantou e se foi. E foi a Sarapta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela. Diga comigo: um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite na botija. Porém, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Diga comigo: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou. E comer, e conforme a palavra do Senhor. Diga comigo: conforme a palavra do Senhor. Queridos, o tema dessa mensagem é o caos em cima do caos, tá? A Bíblia conta um pouquinho a história de Eliseu. Eliseu era um profeta, um homem que andava pelo caminho de Deus, pela direção de Deus, pela vontade de Deus. O profeta do Antigo Testamento, ele vivia assim. Ele era um homem que ele não tinha direção. A direção era o Espírito que ia revelando e ele ia fazendo. A Bíblia conta que em uma das fases da vida de Eliseu, acabou, queridos, entrou uma seca, não havia água sobre a terra. E não havendo água, naquele tempo não era como hoje, que nós temos indústrias, né? Vamos lá, enfim, pegamos um emprego e ali começamos a ter um salário e temos a nossa vida. Naquele tempo não era assim. A Bíblia conta que se não houvesse água,
automaticamente estivesse seca, o que aconteceria? As pessoas morreriam, porque elas viviam da terra, elas viviam, então não tinha, a terra ela tinha que ser, ela tinha que sustentar, ela tinha que ter sustentabilidade. E aconteceu que numa dessas fases, a terra onde Eliseu estava seca. A Bíblia conta, e você leu comigo, que pela manhã os corvos traziam para ele um alimento, e à noite também, até um dia que o Senhor, ele ouve a voz de Deus, e ele diz: olha, Eliseu, sai dessa terra e vai para Sarepta, e lá uma mulher vai te alimentar. Queridos, a nossa mente é uma das coisas, que muito flui. A nossa mente, quando alguém fala algo para nós, é automático que a gente já olha e já cria cena, já cria situação. A gente já diz: nossa, gente, o que qualquer um de nós pensaria quando Deus diz: vai lá, porque lá uma mulher vai te alimentar. Queridos, eu particularmente já pensaria: uau, ela é rica, nossa, vai me levar numa churrascaria, vai ter até uma sobremesa. Nossa, estou aqui numa sequidão e Deus está me direcionando para ir para outro lugar. Com certeza vai ter uma cama quentinha, uma casa próspera, abençoada, vai ser uma bênção. Esse é o cenário, né, pastora, que nós criaríamos. E quem sabe Elias também não criou o mesmo cenário. Só que a Bíblia conta que quando ele já entra na cidade, na porta da cidade, o que ele se depara? Com o mesmo caos. O mesmo caos que ele estava tendo, onde ele estava, ele se depara naquele lugar. E a Bíblia diz então que ele entra na cidade e logo ele avista essa mulher. E ele já chama essa mulher e diz: olha, traz para mim uma água. Daqui a pouco ele diz: não, agora tu me traz lá, faz lá um cozido, traz para mim também. E ela diz: Senhor, o que eu tenho, eu estou aqui pegando um pouco dos gravetos, um pouco de, para ir lá, fazer o último cozido, dar para mim e o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada aqui nessa terra. Queridos, imagina o que não passa na cabeça de Eliseu. Como assim que Deus me tira de um lugar de sequidão, um caos, e agora me leva para um outro lugar de sequidão, um outro caos? A Bíblia conta então que ele faz exatamente como Deus ordenou. Ele diz para ela, queridos, eu acho muito interessante, eu amo a palavra de Deus, porque ele diz assim para ela. Elias lhe disse, logo que ela traz a informação que ela ia comer e morrer com o filho, ele diz para ela: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, porque ele estava do lado de fora, depois farás para ti e o teu filho. Nossa, agora a coisa ficou pior ainda, né? Talvez aquela mulher olha para Elias como uma esperança. E o que ele diz? Não temas, vai lá, faz esse bolo, faz conforme a tua palavra, faz conforme o que tu pensou, faz da maneira que tu já, faz a direção que tu já tem, faz primeiro aquilo que tu já tem no teu coração, vai lá e faz, depois tu cozinha e traz para mim, e depois então tu volta para alimentar tu e o teu filho. Gente, sabe o que eu entendo dessas duas pessoas aqui, tanto de Elias quanto dessa viúva? Eu entendo o quanto, queridos, o quanto eles foram duas pessoas com muita fé. Primeiramente Elias, acreditar, confiar, na verdade a palavra, que aquela mulher ia sustentar, e depois aquela mulher confiar que tudo que ela tinha que dar para o profeta, para depois ela voltar e comer com o seu filho. Queridos, a coisa mais linda que eu observo na presença de Deus é isso. A Bíblia diz que primeiro ele diz para ela fazer como ela tinha organizado, e depois então ela voltasse, desse para o profeta. Sabe, queridos, o que eu aprendo aqui quando Deus nos dá algumas direções na vida? Que muitas vezes nós queremos criar muitas coisas,
nós queremos organizar muitas coisas, mas a gente não ouve a palavra de Deus. O que a gente faz depois que a gente pensa em alguma coisa? Essa mulher, ela foi muito linda, ela teve uma atitude muito linda, ela teve uma atitude de muita fé. Ela ouviu o profeta diz: vai lá e faz como já estava no teu coração, faz conforme a tua palavra, e depois tu volta e traz para mim o que tu fez, e depois tu volta para te alimentar. Queridos, aqui para mim mora o mistério de algo muito profundo. O nosso problema é que a gente quer fazer tudo conforme aquilo que Deus tem falado, mas a gente não volta para entregar para o Senhor, a gente não volta para apresentar para o Senhor, a gente não volta para abençoar o Senhor. A gente só quer a provisão, mas a gente não quer muitas vezes entregar essa provisão para aquele que é o dono da provisão. A Bíblia diz que primeiro ela vai e faz, depois ela traz primeiro ela alimenta o profeta e depois ela se alimenta. E o que acontece aqui? O que a gente leu, daquela sequidão, daquele caos que estava ali, totalmente organizado para a morte dela e do filho. A Bíblia diz que depois que ela dá o cozido para o profeta come o cozido, ela volta, e a Bíblia diz então que da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não acabou. Queridos, conforme ela ia cozinhando, ia se multiplicando, e eles se alimentaram até a vinda da chuva, até que a terra voltasse a ficar próspera de novo. Não faltou o azeite, não faltou a farinha. Que coisa mais linda! Lembra a multiplicação dos pães e peixes? Está sobre o mesmo processo. A Bíblia diz que andavam com Jesus uma multidão, e chega no fim na primeira multiplicação, no fim da tarde, a Bíblia conta que os discípulos chegam e dizem: mestre, dispensa o povo, eles estão cansados, estão com fome, vão morrer, não tem como alimentar esse povo. Jesus então pega e diz: o que tem? O que vocês têm aí? Aí alguém diz: olha, tem um menino com um cestinho com os pães e peixes. A Bíblia diz que eram poucos pães e peixes. Ele diz: traz a mim. Então levaram até Jesus aquele cesto. A Bíblia diz que Jesus pega os cestos, apresenta ao Senhor e diz: Pai, graças te dou pelo alimento, por tudo que está acontecendo. Resumindo, queridos, a Bíblia conta que conforme eles iam abrindo o pão e entregando, aquele pão se multiplicava. Conforme eles iam dividindo o peixe se multiplicava. Queridos, eu aprendo nessa história, e falo isso muito aqui na igreja, que os milagres de Deus, ele não nasce do nada. Não é do nada que acontece algo. Sempre vai ser em cima de algo que você já tem. Sempre vai ser em cima de algo que já existe. Queridos, a terra estava seca, não havia como se alimentar, mas a Bíblia diz que conforme a mulher fez aquilo que o Senhor falou, quando ela volta, a farinha não acaba, o azeite não acaba. Ela ia cozinhando, ia se multiplicando, ia cozinhando, ia se multiplicando. Queridos, quando nós andamos com Deus, quando nós temos a confiança em Deus, a gente tira os olhos da tucanação do mundo, queridos, porque o mundo nos atucana, nos dá várias estratégias que muitas vezes o nosso final é falido, é destruído. Queridos, as estratégias de Deus, elas são lindas, porque Deus, ele não nos ilude, ele não fica mostrando pra gente algo grande, que vai ficar mais grande, e Deus pega o que não é, aquilo que não é. Pensa um profeta que precisava ser alimentado, chegar na casa de uma viúva falida, e essa viúva ser a fonte de alimento. Qualquer um de nós ia dizer: Deus, eu acho que tu errou. Senhor, eu acho que dessa vez tu te perdeu. O gaúcho falando, né? Ô Jesus, tu te perdeu. Tu te perdeu. Mas a Bíblia conta, queridos, que o profeta simplesmente foi profeta. Ele confiou na direção que Deus deu. Agora, bem verdade, preste bem atenção, que as coisas de Deus muitas vezes, elas não vão se multiplicar daquilo que... Muitas vezes não, eu acho que 99% das vezes, pelo menos na minha vida, nunca nada aconteceu assim, do nada. Ou então, aquilo era grande, bonito, cheguei lá porque Deus fez aquilo acontecer.
acontecia do pequeno, tudo se multiplicava do pequeno, tudo ia, aquilo que eu olhava, que muitas vezes eu não dava nada, mas eu ia porque tinha uma palavra liberada para aquilo. Queridos, quando eu chegava lá, acontecia. Sabe o que Deus me revela muito forte? Diga comigo: quem tem uma palavra, tem tudo. Quem tem uma palavra, tem tudo. A Bíblia conta que Eliseu não tinha provisão naquele lugar, que a mulher não tinha, a cidade não estava frutífera, não estava próspera, a cidade estava falida. Mas quando Eliseu sai da sua cidade e entra naquela cidade, ele pisa naquela cidade, ele vai sob a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus diz para ele: Eliseu, vai lá, porque uma mulher vai te alimentar. Queridos, a gente tem que sair do natural. A gente é muito racional. A gente está vivendo um mundo, ainda mais agora, né, nessas redes sociais, que a gente fica muito iludido com as coisas. Mas Deus nos chama hoje aqui dizendo: não. Não viva por aquilo que os teus olhos veem. Não viva por aquilo que a tua mão toca. Viva sob a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, está falado. Se Deus falou, espera o tempo, porque vai acontecer. Só não mude a rota que Deus já te deu. Queridos, a gente precisa entender que Deus, o próprio Deus, Ele vai criar situações para desenvolver em nós a nossa fé. Se todo o tempo eu tiver, tá lá, minha conta com dinheiro, vida tranquila, tudo tranquilo, que fé que eu desenvolvo aí? Ainda mais a gente que é 100% movido pelo racional. Não vou ter fé. Tem momentos na nossa vida que os desertos que nós vamos passar não é para nossa morte. As coisas que nós vamos passar, primeiramente, é para desenvolver em nós um relacionamento com Ele. Porque se minha barriga estiver cheia, a verdade é essa, querido, se a minha barriga estiver cheia e minha conta do banco sobrando, para que eu quero Deus? Eu não vim para Deus assim, eu vim para Deus num momento muito triste, depressiva, pedindo a morte. Eu sou uma que vim para Jesus no momento de um desespero. Queridos, a conta matemática é essa. A gente precisa entender desse jeito. A gente não pode mudar o foco. Tem momentos da vida que coisas que o Senhor vai permitir, não vai ser para você morrer, vai ser para você desenvolver uma fé maior e vai te colocar em lugar maior. Querido, sempre depois de um grande desafio vem uma promoção. Pode ter certeza que chega uma promoção na tua mão. É assim que funciona. Outra coisa, queridos, que me chamou muito a atenção: nós precisamos quebrar a nossa fidelidade com as coisas que não dão certo. Eu ouvi isso de um pastor que eu prego, eu fiz assim: uau, eu preciso levar isso para a igreja. Muitas vezes, queridos, a gente é fiel com coisas que não dão certo. Já não está dando mais certo e a gente está ali, agarrado naquilo ali. Não, eu creio, não vai dar certo. Eu estou mais fiel ao que não está dando certo do que as novas propostas. Queridos, a gente não pode se agarrar com aquilo que não dá certo. Se tem alguma coisa que não está dando certo na tua vida, ei, entenda, Deus está falando contigo. Tem alguma coisa que Deus está movimentando na tua vida. Mas o que a gente faz? A maioria de nós fazemos, ficamos tristes, aborrecidos e paramos. Diga comigo: eu preciso quebrar a fidelidade com coisas que não dão certo. Se não dá certo, não deu certo. Não mais vou ficar segurado em algo que não deu certo. Queridos, a gente precisa entender que o que passou, passou. Já passou. Tem gente, como eu prego aqui direto, fica arrastando um passado, arrastando situações. Já passou.
aviva e abre a tua mente para as coisas novas. Imagina se Eliseu fosse uma pessoa dessa. Não deu certo nessa cidade, entra numa outra cidade que também não está dando certo. E não. Ele entendeu que tinha um movimento de Deus ali. Porque, queridos, entendam uma coisa: não era sobre a cidade, não era sobre o que estava acontecendo, era sobre o profeta, era sobre o que estava na cabeça do profeta, era a palavra que o profeta estava se movendo. Preste atenção em algo: coisas que param em nossa vida é porque Deus quer mudança. Se tem algo que está travado na tua vida, entenda hoje, em nome de Jesus, está na hora de uma grande mudança. Movimenta-te pela fé, faça algo diferente, queridos. Às vezes a gente aconselha muitas pessoas, e aí eu fico vendo, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou nada invasiva, assim. A pessoa vai me acionar e eu vou estar aqui, sempre pronta para poder ouvir e ajudar. Mas às vezes eu vejo as mesmas pessoas vindo falar as mesmas coisas, e aí com muito carinho eu digo: queridos, se a gente quer algo diferente, a gente precisa ter uma posição diferenciada. Eu estou vendo que algo não está dando certo aqui na igreja. O que eu faço? Fico insistindo, fico agarrado, não consegui falar de manhã, não vou conseguir agora. É isso, Leis, não vou repetir que eu não vou conseguir. É isso que a sua irmã falou. Queridos, fico agarrado ali, fazendo do mesmo jeito. O que vai acontecer? O mesmo resultado. Aí depois eu digo: Senhor, eu acho que tu não me ouve. Ele diz: filha, eu estou falando contigo desde que tu nasceu. É você que não está me ouvindo. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: está na hora de nós ouvirmos a voz do Senhor. Deus diz o quê? O que Deus diz ali para o profeta? Diga comigo: levanta-te e vai. Queridos, Deus fala para a gente aqui todo dia: levanta e vai. Ai, Senhor, o meu sonho era uma igreja assim. Tá aí, levanta e vai. Uma coisa eu tenho que ter na minha cabeça: que não vai bater ninguém lá na porta e dizer: pastora Tati, recebi uma revelação que tu estava querendo essa caneca. Queridos, não é assim que Deus funciona. Se eu quero essa caneca, o que eu tenho que fazer? Pesquisar, procurar, juntar dinheiro, me movimentar. O problema é que a gente fez de Deus um amuleto da sorte. A gente fez de Deus uma varinha de condão. A gente fez de Deus uma segurança. Aí nós vamos pegando passagens bíblicas e vamos trazendo para nós: tudo posso naquele que me fortalece. Não, porque o Senhor, gente, não é assim que funciona. O movimento é o meu e o transbordo é de Deus. O movimento era do profeta, o movimento era da viúva. O profeta teve que chegar lá, se deparar com a realidade. A viúva teve que fazer o cozido para o profeta. Mas da onde que veio o transbordo? De Deus. De Deus. É de Deus que veio o transbordo. Não é do pastor, não é do líder, não é da igreja, não é nada, queridos, não é nem das tuas mãos. O transbordo vai vir de Deus. Se você crê, a Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores. Meu Deus. Queridos, nós precisamos entender alguns princípios. Eu quero falar um pouco sobre o cenário. Como é que estava o cenário? A Bíblia diz que o cenário era triste, um caos, sequidão. Não havia água sobre a terra naquele tempo. E o que aconteceu com a vida do profeta? O profeta olhou para o cenário. O profeta não olhou nem para o cenário que ele estava.
A Bíblia diz que toda manhã o corvo vinha e alimentava o profeta. Toda noite o corvo vinha e alimentava o profeta. Entenda uma coisa na vida: quando você se move por Deus e não pelo cenário, você vai receber as provisões de Deus. As provisões de Deus, elas acontecem quando nós não olhamos para o cenário, mas olhamos para a palavra de Deus. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Queridos, não olhe para o cenário. O cenário não pode definir a posição que Deus quer te colocar, o movimento que Deus quer fazer, o milagre que vai acontecer. Não é definido pelo cenário. O cenário não define nada. Ele só é o lugar para acontecer o milagre. É só. Você quer um milagre? Não olhe para o cenário. Pastora, mas isso aqui está um caos, aquilo está um caos. E o Deus que tu serve? E o Deus que te chamou? E o Deus que te escolheu? Diga comigo: milagre é fruto da fé. Nós queremos que Deus faça o quê? Que Deus mude o ambiente, não é? Mas eu vou te dizer algo hoje, essa noite. Deus não precisa mudar o ambiente para fazer um milagre. Deus não mudou o ambiente do profeta para fazer um milagre. Deus não mudou o ambiente para mudar o destino daquela mulher. A Bíblia diz que naquele momento, naquele caos, em tudo aquilo que estava acontecendo, Deus foi Deus e o milagre aconteceu. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: não te apegue ao ambiente, não te apegue ao cenário. Olhe para o Senhor. Ah, queridos, Deus é muito poderoso. Diga comigo assim: quem tem uma palavra tem tudo. Diga comigo assim: eu não preciso de um cenário favorável, eu só preciso da palavra do Senhor. Eu não preciso de uma condição favorável, eu só preciso da palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia diz que o profeta se aproxima daquela mulher e diz para ela: me traz água. E ela leva água, e quando ela chega, ele diz: agora me faz algo para comer. E ela diz: Senhor, eu não tenho. Entenda uma coisa na vida: que Deus vai chegar nos momentos que você não vai ter. Que Deus vai chegar nos momentos da tua vida te pedindo coisas que vão ser para você um sacrifício, porque você já vai ter pouco e Deus vai te pedir. Deus talvez vai pedir para alguns aqui o tempo, mais tempo, e você vai dizer: Senhor, eu não tenho tempo. Deus vai te dizer que Ele vai multiplicar o teu tempo, Ele vai organizar. Sabe por quê? Porque é sobre aquilo que você faz que a multiplicação vai acontecer. A multiplicação vai acontecer, não é quando você vai sentar, quando você vai organizar o teu tempo, quando você vai organizar as coisas e você vai dizer: agora sim, Senhor, estou pronto para esse milagre acontecer. Não, Deus vai te pedir algo e você vai dizer: Senhor, eu não tenho como, Senhor, não dá, Senhor, o meu dia já não dá, não estou dando conta, queridos. E é nesse momento que o Senhor te diz: dá. E quando você começar a caminhar, a andar em fé sobre aquilo que você, na sua conta não fecha, mas você crendo na conta de Deus, queridos, você vai fazer coisas que você não imagina. Você vai conseguir chegar em resultados que nem com o seu tempo ali você chegava, porque Deus faz assim. Às vezes a gente está esperando, a gente organiza tudo, a gente bota tudo no papel, a gente alinha tudo e diz: agora sim, agora esse negócio vai dar certo. E o negócio não dá certo. Aí você vai, porque brasileiro é assim, né, querido? Não sei você, a gente não desiste por nada no mundo. Senhor, de novo. Aí quando você desiste, comigo acontece assim: tá, Senhor, não é para mim. Aí o Senhor movimenta e diz: agora, Senhor, como eu vou fazer, Senhor? Não dá. A conta matemática não fecha, o tempo não fecha, a situação não fecha, a cidade não fecha, nada fecha, Senhor. Como eu vou fazer? Aí o Senhor diz:
para mim e para você a mesma coisa que ele disse para o profeta: vai e faz para mim primeiro, e depois que tu fizer para mim, vai sobrar para ti. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que a sobra dele é muito mais do que se você estivesse fazendo tudo para você. Queridos, viver na sobra do Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque Ele é um Deus transbordante. Aleluia! Quantas coisas eu dizia: Senhor, como isso aqui? Eu fazia, porque eu sou profeta, eu faço o que Deus manda, eu literalmente faço o que Deus manda, eu sou maluca. Com Jesus eu faço coisas que vocês não imaginam. Se o Senhor disser faz, estou lá, Jesus, estou fazendo, não estou entendendo nada, não tenho condições, mas vou fazer. Queridos, que conta matemática linda é a do Senhor, nunca vai fechar. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: para de viver pelos teus olhos, comece a te movimentar, a manifestar o reino de Deus pela fé. Diz para essa pessoa aí: movimenta o reino pela fé. É pela fé que você vai terminar a obra, é pela fé que você vai abrir a tua empresa, é pela fé que você vai alcançar o cargo naquele lugar que o Senhor já falou. É pela fé, querido. Para de pensar que você não tem nada sobre nós. É pela fé. As coisas maiores que eu vivi na minha vida foram todas pela fé. E o engraçado é que depois as pessoas olham e dizem assim para ti: ah não, mas para Elidiane é fácil, para Catiúcio Nunes é fácil. A gente sempre tem essa mania, né, de diminuir, achando que o outro conseguiu porque era fácil. Querido, preste atenção: para todo mundo vai ser difícil, para todo mundo vai ter um preço, para todo mundo a conquista, seja em qual área da vida, vai exigir esforço. O que a Bíblia diz? Esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão. Literalmente, esse negócio de Jesus é pra gente maluca. Certo? Não fica com Jesus. Não fica. Queridos, as pessoas certas que eu vi com Jesus não chegaram em lugar nenhum, ficaram só ali usando a sua calculadora. Mas as pessoas que foram como o profeta Elias, que foram como essa viúva, esses andaram em lugares que jamais imaginariam andar, esses fizeram coisas que jamais imaginariam fazer. Deus te leva a lugares e estatura daquilo que você, querido, na tua mão não podia alcançar. Diga comigo: o milagre é de Deus, a provisão é de Deus, e a manifestação é de Deus. Agora pega o teu dedinho assim e diga assim: e o que fica para mim? Faz assim, ó, um pouquinho assim, ó. Queridos, é bem pouquinho a tua parte, porque a maior parte, eu quero te encorajar, será de Deus. Pode passar aqui o ministério de louvor? Pode passar aqui? Queridos, Deus fará um caminho sobre as águas. Deus fará um caminho sobre as águas. Ele faz chover aonde não tem previsão. Deus move coisas que nós não imaginamos. Queridos, eu preciso estimular a tua fé nessa noite. Não venha para a igreja apenas como um lugar que vai te acolher, que vai te dar um carinho, que você vai fortalecer a tua semana. Não, isso é muito pouco do que esse lugar vai poder te oferecer. Queridos, eu quero te estimular essa noite. Venha para estar na presença daquele que é poderoso, daquele que pode fazer, daquele que movimenta tudo ao teu favor. Se você vir para uma igreja apenas para receber um consolo, você está tomando uma gotinha de água. Mas se você começar a olhar para Jesus como um poderoso, como um Deus que é um agente de milagre, alguém que pode mudar essa situação que você está há muito tempo querendo uma resposta, então você começa a tomar um pouquinho
manancial. Não faça de Deus um costume na tua vida. Não faça de Deus uma meta na tua vida. Não faça de Deus um cumprimento de uma obrigação. Porque Deus, queridos, Ele é muito mais do que você pode imaginar. Pensa no homem que era movido pela sua presença. Ele diz: olha, o corvo tem te alimentado, mas agora tu sai desse caos e vai para aquela cidade. Queridos, a primeira coisa que eu tenho certeza que esse profeta pensou: vou chegar num lugar próspero, vou chegar num lugar que vai ter aguinha, vai ter pastinho, vai ter plantação. É nesse lugar que eu estou chegando. E ele chega lá e encontra um lugar pior que o dele. Que isso, Jesus? Que conta é essa? Queridos, sabe o que eu aprendi na minha caminhada? Que Deus nunca vai dividir a glória dele com ninguém. O milagre é glória para Ele, e uma honra dele para você. Deus honra quem é fiel. Deus honra quem Ele ama. Deus honra quem Ele escolhe. Eu tenho uma notícia para te dizer. Todos que estão aqui hoje, escuta o que eu vou dizer. Você é um escolhido, uma escolhida. Não pensa que foi um acaso. Você pode achar qualquer desculpa para dizer que chegou aqui, mas não tem desculpa. A verdade revelada, a palavra liberada é que Ele te chamou pelo teu nome. Ele te chamou para começar a viver, a acessar, organizar a tua mente na direção dele. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos aí onde você está agora. Baixa tua cabeça agora aí. Se você puder, pegue da mãozinha dessa pessoa que você conhece aí, dá a mãozinha para essa pessoa. E diga essas palavras, queridos, entenda isso, que Deus, Ele faz chover onde não tem água. Deus movimenta o que a gente jamais vai conseguir movimentar. Mas eu quero te falar, queridos, que tudo na vida com Deus tem que se movimentar por palavra. Diga comigo: quem tem palavra tem tudo. Pegue agora na mão dessa pessoa que está do teu lado e diga: eu tenho uma palavra sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha cidade. Eu tenho uma palavra. Tudo em mim vai se movimentar, porque Deus liberou no mundo espiritual uma palavra a meu favor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou.